é só para lembrá-los, tá? Que essa aqui é uma questão de orientação para fazer as avaliações. Não está tão longe do que porque você já sabe como é que se faz, tá? Mas devido à necessidade que alguns estão encontrando, né, para relembrar algumas coisas, algumas informações, por isso que nós vamos fazer essa parte hoje, tá? Então é o seguinte, eu vou... Eita, eu não estou ouvindo nada. Não está conseguindo ouvir? Ouviu? Está ouvindo? Estão ouvindo? Eu tô. Tá. Elba. Está ouvindo? Tá. Olha, eu vou compartilhar a tela, né, porque agora a gente deu início. Bora ver, tomara que não dê problema. Eu fui compartilhar a tela, caiu agora. Deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui. Para ver agora se vai. Estão conseguindo visualizar agora? Ainda não, Elba. Não está visualizando? A vibe da Fátima. Só tá eu. Caneta azul ainda, hein? E o pior é que eu cliquei, compartilhar a tela. Elba, mas não está compartilhando ainda. Tá, deixa eu ver agora. Aqui, compartilhando, mas está muito pequenina Tá. a imagem. Isso. Deixa eu ver se vai agora. Está conseguindo agora? Agora. Tá melhor. Tá. Melhor, mas ainda está pequeno. Sim, a gente vai primeiro para onde? Ó, tá? Não, porque é o seguinte. Eu vou iniciar aqui, né? Como eu estava falando ainda agora, é porque caiu a internet, tá? Vocês têm dois? Estão conseguindo ouvir? Tá. Tá. Eu tô. Eu estava conversando o seguinte, que existem duas possibilidades de entrar no campo avaliação, né? Para a digitação das provas. No caso, aqui, quando você entra normal, a avaliação criar nova avaliação, ou, né, você vir aqui nesse aplicativo e direto na questão do AV, que é uma avaliação, tá? Quando a gente clica nele, eu já veio para essa página aqui normal, né? E o que eu estava falando, que seria interessante, eu sei que, principalmente no Fundamental 1, o que vai acontecer? São professores somente daquelas séries, né? Você fala quem é do primeiro ano, só primeiro ano, quem é quarto ano, só quarto ano, e assim por diante. Mas aí seria interessante vocês acrescentarem no nome, vocês vão poder colocar assim, segunda avaliação de língua portuguesa, quarto ano. Segunda avaliação de matemática, sétimo ano, um exemplo. Por quê? Porque a gente vai saber ter o controle de quantas provas já foram feitas, já foram criadas, né? E também assim, porque a prova que foi colocada para nós, que essa prova ela será disponibilizada online. Mas se caso acontecer do aluno que não tem nenhuma possibilidade de fazer essa prova online, a gente vai buscar no próprio sistema, né, as avaliações de vocês. Então fica até mais fácil para a gente poder baixar e imprimir e entregar para o aluno. Tá entendendo? Entendi. Então, por isso que a gente pede para vocês colocarem a série. Do Fundi 2, por exemplo, porque, por exemplo, o Juari, ele dá aula a mais de uma turma, né? Então, aí para a gente saber, de que série é essa? É sétimo ano? É nono ano? E assim por diante. Aí seria interessante a gente saber de quem são as avaliações, né? De qual turma ele pertence. Tranquilo aí. Tá? Como eu estava falando, como caiu a internet, eu vou repetir, agora teve mais gente que entrou, porque é o seguinte, o Fundi 1, vai ser, todas as duas, Fundi 1 e Fundi 2, vão ser 10 questões, que vale 10 pontos. Né? A diferença do Fundi 1 para o Fundi 2 é porque que no Fundi 1,
vão ter 7 questões de múltiplas escolhas, né? E 3 que o aluno vai responder, né? E no Funde 2, todas vão ser de múltiplas escolhas. Então, vai ser muito mais prático e mais rápido também. Então, o que acontece? Quando vocês fizerem isso, na questão da avaliação, fazer tudo direitinho, a gente vai confirmar aqui o nome, segundo a avaliação da disciplina, que vocês colocam, tracinho, a série, o tipo, vocês vão selecionar prova, tá? Vocês já podem deixar ativada, tá? Pode colocar assim, situação da avaliação ativa, pode colocar assim, não tem problema nenhum. Essa descrição, vocês vão colocar aquelas orientações que vocês sempre colocam no início, quando vocês vão passar uma prova, vocês vão passar uma informação para o aluno fazer com calma, leia a prova com calma, né, e responda com tranquilidade, assim, deixar aquela introdução, tá? Aquele texto de introdutório para o aluno. Não é a questão questão de prova, é apenas um texto de introdução que vai ajudar o aluno a fazer com calma, leia atentamente, responda uma questão por uma alternativa por questão e assim por diante. Oi. É uma acolhida, né, Elba? É, uma acolhida. Oi. Tá bom. E para tirar dúvida, né? Não esqueça de marcar as questões, porque nós vamos ter de A até a letra E, né? Então, aí tudo vocês vão ter que colocar uma introdução mesmo, uma acolhida e uma introdução de como será feita a avaliação. Feito isso, o que vai acontecer? O formato, a gente pode deixar fixo mesmo, não tem problema, né? Uma vez que, como vai ser cada um na sua casa, não tem problema. Porque lá quando é no laboratório, a gente pode colocar um anticola, que são várias questões ao mesmo tempo que vão embaralhar, né? Então, aí embaralha na questão do anticola, mas a gente pode deixar fixo. Distribuição da nota. Distribuição da nota, nós vamos colocar automático, tá? Aí, a questão do tempo, eu vou confirmar isso com a direção, de quantos minutos vão ficar disponíveis, tá? Eu vou colocar 3 assim. Elba, Oi. Como é a distribuição de nota que a gente vai colocar? Automático. Automático. Tá? O tempo máximo de execução eu vou confirmar com a coordenação. Eu vou colocar aqui 360 minutos, mas pode ser mais. Eu vou só para confirmar isso depois com a coordenação, tá? Eu vou colocar 360 minutos. Como eu estava falando no início, mais cedo, né, como a questão do resultado. Nós vamos divulgar o resultado. O horário de prova, ele está marcado de 8 horas até as 18 horas. Né? Está marcado. Quando a gente coloca assim, marca de 8 às 18, a gente podia ter colocado assim, mas a partir de tal hora a gente vai disponibilizar o gabarito e a prova. Mas isso aqui eu também vou confirmar com a direção a data. Por exemplo, se a prova está acontecendo hoje, dia 23, eu posso também liberar a partir do dia 24 a nota e o gabarito. Tá? A gente pode fazer isso. Eu sinceramente, eu não gostaria que fosse divulgado no mesmo dia o resultado. Por quê? Porque como vai ser uma diferença muito grande de 8 horas até 18 horas, o aluno, se a gente for mostrar o gabarito de acerto, o aluno que respondeu 14 horas, e tem aluno que vai fazer às 16 horas, aí um pode passar o gabarito para o outro. Então, diante dessa situação, eu acho melhor a gente divulgar o gabarito no dia seguinte, só optando pela uma certa hora. Por exemplo, a partir faz de conta, dia 24, às 10 horas da manhã está liberado a nota e o gabarito. Um exemplo, tá? A gente pode fazer isso. Então, nessa questão, como divulgar o resultado? Nós podemos mostrar nota e gabarito. Tá? Eu já conversei com a Marie Cleide hoje, e como são somente 10 questões, então o aluno ele já vai ficar sabendo, no dia que você divulgar a data que vai ser o resultado, ele já vai saber a nota deles.
não vai ter problema nenhum. Diferente um pouco do Fundi 1. Por quê? O Fundi 1, como são 7 questões que são de múltiplas escolhas, ele já vai, as professoras já têm a resposta, né? Já está feita a correção, né? Faz de conta, foram 7 questões, o aluno errou uma, então sabe que ele tirou, já tem 6 questões. Mas as professoras ainda vão corrigir as respostas que os alunos fizeram. Então, nesse caso, vai precisar do tempo para a professora corrigir um por um, né? Por isso que talvez a diferença de data seja diferente. Em vez de sair, faz de conta, no dia seguinte, pode sair outro dia. Vai depender totalmente do dia que vocês vão... eu me garanto corrigir tudo a prova hoje, para liberar amanhã, um exemplo. Tudo bem, tá? Mas vai depender muito da situação aqui, que eu acho que a direção e a coordenação vai querer marcar, vai agendar a data para que seja comum para todas, tá? No dia, mesma data e hora para a divulgação. Até porque nós temos 3 questões dissertativas, né? Pois é. O do Fundi 1 tem essa situação. Diferente do Fundi 2, que o Fundi 2 não vai ter problema nenhum. Vão ser 10 questões de múltiplas escolhas, né? Vai ser essas 10 questões. Então... Elba, Oi. Essas 10 questões tem que valer meio cada uma? Não, são 10 questões, cada uma valendo 1 ponto. Se são só 10, eu perguntei para a Maria Cleide hoje, ela falou que seria 10 questões. Aí, como são 10 questões, vale 1 ponto. Né? Tá. Aí, tanto que quando você for começar a fazer as questões, vai ser rápida. Né? Você já vai ter a resposta. Aí, aqui que vai servir o agendamento para liberar a liberação aqui, ó. Aí que sim, faz de conta, como eu falei agora, faz de conta que a prova foi hoje, dia 23, né? Aconteceu a prova. Eu quero divulgar amanhã, dia 24, eu posso marcar 24, eu vou só verificar a hora que eu vou disponibilizar. Eu vou disponibilizar a partir das 10 horas da manhã. Um exemplo, eu já deixo agendado. Então, quando for no dia seguinte, às 10 horas, será liberado para o aluno visualizar prova e nota. Um exemplo. Já vai ser diferente do Fundi 1, porque elas vão ter que corrigir as questões, né, as respostas dos alunos. Mas a gente também vai ter que marcar, né, uma data de agendamento. Isso. O Fundi 2 a gente pode até colocar no dia seguinte. O Fundi 1 vai ser diferente por causa da correção, que vocês vão ser mais demorados do que do Fundi 2, tá? Aí agendou aqui, adicionar disciplina, que é o normal, né? Vamos escolher aqui uma disciplina. Vou colocar porque, vamos ver aqui, educação física, que eu estava vendo aqui. Nota por disciplina. A nota vai ser 10. Questão a exibir. São 10 questões. Como é que é, Elba? Como é que fica isso aí que não dá para enxergar direito? Disciplina, educação. Aí vocês vão colocar a disciplina de vocês. Isso. Nota por disciplina. A nota por disciplina vai valer 10. Tá? A nota por disciplina vale 10. Questões a exibir, 10. Porque se vão ser só 10 questões, então questão a exibir, 10. E nota por questão, quando você coloca já o número, ele já vai dizer quanto vai valer cada questão. Ou seja, 1 ponto por questão. Tá? Lembrando uma coisa. Eu não sei se vocês lembram da primeira avaliação, essas 10 questões, como está colocando aqui, se vocês vão fazer 10 questões, questão exibir 10, beleza, vocês vão fazendo e vão salvando. Mas se de repente eu comecei a fazer as avaliações e não foi possível eu fazer as 10 questões agora, poxa, eu vou fazer 3 questões, tá? Eu vou fazer 3 questões e depois eu dou continuidade às demais. Aí, lembrando uma coisa, se vocês... mas vocês só vão fazer 3 questões, então, questão a exibir, vocês vão colocar para 3. Tá? Por quê? Porque se vocês colocarem 10 questões e vocês só fizeram 3 questões, ele não vai salvar. Aí vocês vão ter todo o trabalho de fazer 3 questões e não salvar. Então, a quantidade de questões que vocês... Melhor assim, professor termina.
É verdade. Aí, Melhor aí Tá, depois edita e coloca mais. E vai colocar. isso. Por exemplo, tu fizeste 3 agora. Aí, depois, deu uma certa hora, tu vai dar continuidade. Tu queres colocar mais 3 questões. Aí, nesse caso, tu não vai permanecer com 3. Tu já vai somar o quê? 6. Entendeu? Porque se tu colocares 3... porque eu digitei mais 3. Aí, colocar 3, tu só vai ficar salvo 3 questões. Então, toda vez que você for fazendo as questões, tu vai aumentando. Começou com 3, aí eu quero fazer 4 questões, então eu já sei que são 7. E assim por diante, tá? É uma dica, porque no primeiro trimestre nós tivemos muito problema nesse sentido, porque teve professor que digitava a prova, fazia as 10 questões, mas só tinha 5 questões aqui a exibir. Ele perdia 5. Então, por isso que tem que ficar muito atento nas questões a exibir, tá? Alguma dúvida aí? Pode continuar. Tá. A questão do agendar a avaliação, tá? Eu vou colocar aqui como se fosse a prova hoje, tá? Aí faz de conta que a prova começou 8 horas, um exemplo. Vou colocar 8 horas, normal, 8 horas. E a prova vai terminar hoje também, dia 23, só que eu vou terminar aqui às 18 horas. Então, início 8, fim 18. Tudo bem. Aí o que vai acontecer aqui? Aí vai depender de cada um da série de vocês. Se eu sou do quarto ano, eu vou marcar o quarto ano aqui. Pronto, marquei o quarto ano e vou agendar. Se eu sou do sétimo ano, eu marco o sétimo ano e agendo. Porque quando eu marco direto no quadradinho, o que vai acontecer? Automaticamente, a turma toda, todos os alunos estão marcados, ó. Tá? Estão marcados aqui todinho para fazer. Então, aí basta marcar o quadradinho que ele seleciona todos. Aí eu vou agendar. Quando eu agendo, tá aqui. Início 23, 8 horas, final dia 23, 18 horas. Já ficou agendado. Caso aconteça você fez a tua cadastraste as questões, aí só que vocês detectaram que eu agendei, poxa vida, eu agendei errado a prova. Eu agendei um dia antes, e na verdade, em vez de ser dia 23, é dia 24, um exemplo. Aí eu posso vir aqui no editar, agendamento, e posso mudar aqui, ó, a data de... Tá? Elba. Esse agendamento, só um instantinho, esse agendamento, nós só conseguimos fazer alteração do início quando ainda nenhum aluno realizou a prova. Tá entendendo? Então, por isso que vocês têm que tomar muito cuidado. É verdade isso. Tá? Se a prova está marcada para hoje, beleza. Aí, enquanto o aluno não entrar e não salvar ali, vocês podem fazer o editar aqui. Você pode alterar a data de início. Mas uma vez que o aluno entrou e respondeu, basta um aluno fazer isso, que você não pode mais alterar o início. Tá? Aí você só vai poder alterar o final. Tá? Então é isso que você tem que tomar muito cuidado, tá? Nesse sentido. Tem alguma dúvida? Quer? Elba? Oi. Nas questões da prova, as questões. Eu quero... Oi? Ainda vou chegar nelas. Então tá, eu aguardo. Até agora, deu para entender? Pode continuar. Tudo bem. Tranquilo. Tá. Aqui, no caso, criar listas de questões, tá? Como tem muitos professores que estão criando as suas próprias listas, né? Logicamente que vão ser questões avulsas, tá? Se vocês forem querer pesquisar alguma que seja do sistema, vocês podem também pegar de lá. Só que vocês vão ter que procurar, selecionar qual é a questão que está de acordo com o que vocês querem, né? E às vezes até leva mais tempo para vocês detectarem qual é a questão que vocês querem.
Ah, mas eu já fiz, já selecionei as minhas, aí eu quero fazer avulsa. Pode colocar as questões avulsas e normal. Um exemplo aqui, eu coloquei faz de conta a educação física como disciplina, um exemplo. Aqui, gente, selecionar as questões, tá? Foi me colocado que as questões são múltiplas escolhas, tá? Então, quando eu coloco múltipla escolha, o que vai acontecer? Ela vai colocar, ela vai selecionar para a gente escolher as letras de A até a letra E. Né? Lembrando uma coisa, aqui no enunciado vai ser o comando da questão. Não precisa vocês colocarem primeira questão, identifique o tipo de ginástica. Não precisa colocar nada disso, tá? Não. Então, aí aqui no caso, basta você colocar o comando, as questões. Deixa eu ver, até selecionei uma parte aqui. Coloca uma questão que eu quero uma figura aí. Uhum. Vou colocar aqui, pode colocar, de acordo com a imagem, ginástica apresentada. Um exemplo. Aí tá. Fiz a questão, não precisa colocar número 1, número 2, não. Ele é automático. Aí vem adicionar alternativa, tá? Aí eu vou colocar, vamos dizer assim... Ah, desculpa, eu fiz aqui de acordo com a imagem, tem que colocar a imagem, vou colocar aqui embaixo. Pois é a imagem agora. Aqui, ó. Lembrando uma coisa, gente. A questão da imagem, vocês vão ter que, primeiro, de acordo com a prova de vocês, vai ter imagem, vocês já vão selecionando primeiro, salvando, cria uma pasta, colocando, faz de conta, educação física. Primeira questão, 1A, 1B, 1C, e assim por diante. Tu vai identificando as imagens, por quê? Porque no exato momento que você salvar, você só vai buscar aqui direto, porque ele vai procurar aqui, ó. Quando você clica aqui na imagem, ele vai procurar aonde está salva a imagem que você quer, tá? Aí, ou vocês fazem pela URL, ou escolher o arquivo no computador de vocês. Um exemplo aqui, de repente eu vou colocar aqui, eu posso salvar essa imagem, você vai imagem. Salvar no computador, né? Eu posso criar uma pasta, colocar só para ela, tá? Vou colocar, vai de conta 1A. Tá. Opa, desculpa, se quiser colocar ginástica. Vou colocar só assim. Eu vou salvar aqui para eu poder identificar, eu buscar lá. No download. Vocês estão vendo aqui como eu fiz. Ficou imensa. Não ficou? Uhum. Ela vai grandona, Aí, né, para a página. vai grandona. Quando você joga direto da internet para cá, vai depender de quantos pixels tem a imagem de vocês. Então, por isso que nesse caso aqui, você pode fazer o seguinte, eu trabalho assim, mas cada um tem um jeito de fazer as coisas, né? Eu gosto de fazer assim, por exemplo, eu sempre gosto de colocar uma imagem, deixa eu colocar aqui, eu gosto de selecionar a imagem, vou na pasta, ó, eu gosto de fazer assim, porque eu tenho uma noção de o que eu vou querer, tá? Quando eu pego essa imagem aqui, eu quero diminuir só um pouquinho,
eu posso ver o tamanho, né? Tem gente que vai como se diz, Corel, tem gente que vai procurar outras coisas. Como eu não tenho... Aí mesmo, Elba, tem um sistema que diminui. Hein? Mesmo nesse programa tem um sistema que diminui a imagem. Tamanho e posição. Não lembro onde é que ele tá. Clicava, parece que em cima da imagem, né? Ela te dá opção, se eu não me engano. Olha, porque aqui E quando aí você coloca... aí você vai Deixa eu colocar aqui. reduzindo. Essa imagem aqui, ó, cadê? Do Lourdes. Olha, transmitir dispositivo, mover. Essa parte aqui, ó. Eu gosto mais de editar, porque cada um escolhe como vocês já estão fazendo, né? Aqui no Word, ele já coloca também como para diminuir tamanho e posição. Você pode diminuir. Só que às vezes o que acontece? Quando às vezes eu vou direto, que eu observei na prova do primeiro trimestre, tem a imagem, só que fica como se fosse uma imagem, um espaço para baixo imenso. Aí tanto que uma imagem fica, é como se uma questão ficasse muito larga. Eu estou sem a tua imagem aqui, mana. Oi? Eu estou sem a tua imagem do computador. Está sem a imagem da tela, Elba. Peraí. A tela sumiu. Quer dizer, para mim. Desapareceu, né? Desapareceu? Apareceu. Apareceu. Voltou para mim, aqui voltou. Tá. Voltou. Eu dei um zoom no celular, ficou legal o tamanho da tua explicação aí. Tá? Aí o que acontece? Porque tem gente que quer fazer copiar, jogar no Paint, essas coisas assim. Deixa eu colocar só aqui. Cada um tem um jeito, né? Tem gente que gosta de usar o Paint, que é o mais comum do computador. Aí o que acontece? Se eu chegar aqui e colocar cortar, eu vou cortar a imagem. Aí eu posso salvar. Aí eu salvo. JPEG. Mas você sabe que Elba, nesse espaço aí, ele tem um tamanho certo. Por isso que tem que usar o próprio programa que está dizendo aí. Para cortar é complicado. O Vinícius que ensinou isso. Então tá, e, tipo, agora é o negócio que eu estava te falando, né? Cada um tem um jeito de fazer. Melhor, porque Olha, eu acho assim, que quando clica, depois que você introduz a imagem na prova, eu acho que quando clica em cima da imagem, ela te dá a largura e a altura da imagem, não é isso? É verdade. Ela diz, olha aqui, ó. Olha a diferença. Aí lá você diminui. Como da Cora. Aqui, quando eu fiz aquela parte... Estou lembrada, vou falar com o Vinícius, não estou lembrada direito como é que ele reduz. Verdade. Professora, Oi. Clica em cima da imagem, ele vai te dar a altura e a largura, e você vai diminuindo. Aparece aqui. É aquela parte que eu estava... Agora que eu coloquei, por exemplo, aqui no download. Isso. Aí, porque aqui ele abre desse jeito aqui. Mas se eu jogar no outro, deixa eu ver se eu coloco isso aí. Mas é como a Alba disse, mesmo assim a gente acaba também falhando um pouquinho no tamanho das imagens, né? Olha, com certeza. Entendeu? É porque o que eu observei, teve professor que colocou as imagens, ficou bacana, mas ficou um espaço para baixo. Um espaço como se como se tivesse a continuação da imagem. Aí, é uma falha, né? Uma falha, entendeu? Aí ficava, eu corrigi, o que deu para eu corrigi. Né? Eu tive que sair selecionando tudinho. E eu percebi muito isso nas provas que os professores selecionaram as imagens. É por isso que eu faço aquela parte tradicional, mas aí cada um faz o que achar melhor. Mas por isso que eu estou te falando que é necessário você sempre visualizar depois. Tá? Olha aqui, ó. Eu fiz a imagem, olha o tamanho que ficou. Tá? Aí a questão, aí agora a alternativa. Aí você quer que você colocar? Se a pergunta foi ginástica, ginástica, letra A. Ginástica. Opa.
Tem que adicionar se é múltipla escolha, né? Rítmica, Formato, fixograma, tempo. Rítmica, não sei qual é agora. Cadê? Deixa eu ver, ginástica. Tem vários tipos de ginástica. Deixa eu colocar aqui, ginástica. Rítmica. Vou colocar aqui. Aí, letra B. Adicionar a questão, letra B. Opa, já fiz até mais. Aí, ginástica. Vou colocar aqui. Laboral. Só para ter uma ideia. Letra C. Aí. Ginástica olímpica. Nesse caso, faz de conta que essa imagem aqui é ginástica olímpica, um exemplo. Eu não sei se é ginástica olímpica, eu vou só marcar aqui, tá? Eu não tenho certeza. Mas se for a ginástica olímpica, eu vou marcar aqui como é a resposta correta. Aí eu vou dar continuidade. A letra D. Letra D é outro tipo de ginástica focalizada. Letra E. Aeróbica. Então, aqui, ó, tá? Eu fiz a primeira questão, coloquei a imagem, tudinho bacana. Agora, eu sempre vou pedir um grande favor para vocês. Quando vocês forem fazer as digitações, do comando, tudo direitinho, vocês estão vendo essa parte aqui, tá? Isso aqui é para vocês colocar, alinhar a esquerda, alinhar a direita, centralizar, né? Justifique, gente, tá? Sempre colocando justificando. Por quê? Porque ele vai ficar a margem correta. Não fica nenhuma coisa feia, desorganizada, tá? Fica tudo no padrão, bem bonitinho, bem organizado. Né? Aí vocês podem fazer isso. Oi? A respeito desse comando aí, eu quero colocar um texto. Como é que eu trabalho o texto aí? Mas o texto tu vai digitar... vou fazer uma interpretação de texto. Como é que eu faço? Mas tu vai digitar o texto ou tu vai colocar uma imagem com o texto? Tanto faz, uma coisa ou outra. Como é que eu faço? É no primeiro, como se fosse a primeira questão, é isso? Isso. Isso. Manda, né? Tu vai colocar o texto, abaixo do texto tu deixa um espaço, aí tu vai colocar assim, identifique no texto os verbos, entendeu? Assim por diante, um exemplo. Tu vai colocar o texto, né? Isso, e o comando deixa passar um espaço e deixa o comando embaixo, tá? Aí assim pode ser feito. Aí tá, você fez aqui a questão do comando, colocou a imagem que você quis, aí você selecionou, lembrando, vai de A até a letra E. Oi. Não, aí tu falaste assim, para ficar arrumadinho, vai na justificativa. Eu não entendi essa parte. Não, é o seguinte, o texto, por exemplo, quando existe texto que quando você vai digitar o comando, ele vai para duas linhas, passa pela primeira para a segunda linha. Aí ele não tem a margem, não aparece a margem. Quando você justifica, ele fica alinhado à margem. É igual, não tem a folha de papel, né? Que antigamente, quando a gente aprendia... Primeiro para justificar, né? O primeiro. Aí onde é que está essa opção aí, que eu não vi na hora que você falou? Aqui, tem aqui, ó. Tem aqui alinhar a de esquerda, centralizar, alinhar a direita, e aqui, ó, justificado. Tá? Deixa arrumadinho aí. O justificado você deixa alinhado. Aí fica bem organizado. Mas eu faço isso depois que eu digitei, ou eu já ponho para ficar... Depois que eu digitei, depois, né? Tanto faz. Você pode... se você quiser selecionar, ele já vai fazendo essa situação aí que você está falando.
Aí, se você quiser escrever primeiro, aí você vai ter que selecionar para justificar, entendeu? Tanto faz você, no início, já clicando aqui, que ele já vai fazer o alinhamento, ou digitar-te, mas ficou muito feio, quero justificar. Aí tu seleciona o comando e justifica, que também vai ficar padrão, vai ficar organizado. Tá? Aí o que acontece? Aqui as questões A, B, C, D, E, eu já selecionei aqui a letra que é correta, um exemplo, né, que eu coloquei aqui, não sei se é verdade, mas eu coloquei aqui, que é correto. Aí o que vai acontecer? Eu vou adicionar a questão. Quando adiciono a questão, o que acontece? O índice aqui já aparece, no índice já aparece aqui, ó. Então, já sei que a primeira questão já foi feita. E assim por diante. Lembrando só uma coisa aqui, para vocês não se confundirem. Por exemplo, como eu estava falando agora, vocês fizeram, de 10 questões, vocês só conseguiram realizar 3 questões de digitação, de 3 questões. Eu digitei aqui a questão, fiz o comando, coloquei a letra A, B, C, D, E, mas a questão só vai aparecer no índice quando você colocar adicionar questão. Enquanto você não colocar adicionar questão, não vai aparecer no índice a questão que você acabou de digitar. Entendeu? Então, esse é o cuidado que vocês vão também ter uma observação nesse sentido. Vocês vão fazer 3 questões. Fiz a primeira, adicionei questão. Fiz a segunda, adicionei questão. E ela vai aparecendo tudo aqui no índice. Fiz a terceira. Se eu não clicar em adicionar questão, ela não vai aparecer no índice. É como se vocês não tivessem feito a terceira questão. Então, vocês têm que sempre adicionar questão. O índice aqui apareça o que você fez. Primeira, após segunda, terceira. cada digitação da questão, a gente adiciona, né? Tem que adicionar. Porque é como se fosse uma confirmação que vocês fizeram a questão. Tá? E assim vocês vão fazendo um por um. Oi. Vamos supor que eu quero corrigir uma das que eu já fiz. Como é que... porque saiu cortado. Escutou, Eva? Não consegui entender. Repita, por favor. Se por um acaso a questão que eu fiz, eu estou querendo corrigir. Tá. Isso que eu ia falar agora. Está errado. Como é que eu faço essa questão? Olha, primeiramente, o que vai acontecer? Você está vendo aqui, que eu estou mostrando aqui. Né? Quando você vai para o índice de questões, aparece o número 1 aqui, significa que já está elaborada, já está feita. Aparece até a imagem que cada disciplina tem, tá? O que vai acontecer? Eu vou clicar na questão, tá? Vocês estão vendo aqui ao lado que existe um lápis. Sim. O lápis, você vai editar. Agora, toma cuidado, porque do lado dele tem uma lixeira. Se você clicar na lixeira, você vai apagar a questão. Tá? Eu quero corrigir. Basta clicar aqui no editar questão. Ó, ele volta como se fosse fazer o comando novamente. Olha, tudo direitinho. Tá? Ó, ele vai aparecer tudinho. Aí eu vou corrigir. Quando eu corrijo a questão, aí no final, né, na letra E, vai falar salvar questão. Quando você clica em salvar questão, vai fazer a alteração que você fez, que você mudou, que você corrigiu, tá? Aí vocês vão querer... Oi, olha aqui só um instantinho. Visualizar a questão. Olha aqui como ficou, olha. Eu vou funcionando as questões. Oi? Mas eu ainda não salvo. Só salvo no final, é isso? Eu vou adicionando as questões... Tá? E só salvo a questão no final, é isso? Olha, ou não? Eu vou dar uma dica para vocês. Dependendo da internet que vocês têm em casa, tá? Está tendo muita problemática na questão a falta de internet, ela está acontecendo em todo lugar. Né? Não é só lá no colégio, aqui em casa, a internet está muito ruim. Então, para segurar, vocês podem fazer de 3 em 3 questões, salvando.
de 2 em 2. Ah, eu quero fazer cada uma questão, eu quero salvar. Não tem problema, vocês podem fazer isso. Está entendendo? É só uma forma de vocês verificarem. Por quê? Porque garante que vocês conseguiram salvar. Porque, por exemplo, eu quero digitar 10 questões. Só que até eu digitar tudinho, o sistema pode ter dado um pico de energia, alguma coisa, aí não salvou. Quando eu for clicar em salvar, ele pode até dizer que salvou, mas não vai salvar nada. Então, por isso, eu acho melhor vocês fazerem, ou para garantir, né, para vocês não correr o risco de perderem questões, né, fazer a cada questão salvar, tá? E depois editar e acrescentando as questões, mas não esquecendo das questões a exibir, tá? Ou fazendo de 3 em 3, quer dizer, vocês que vão dizer a quantidade de questões que vocês querem fazer agora. Quando eu salvo, eu não volto para o primeiro momento, eu já volto para as questões que eu estava fazendo? Não, ele volta para iniciar uma segunda questão. Deixa eu só mostrar aqui, visualizar as questões. Tá vendo como ficou? Olha, primeira, última escolha, que diz qual é o comando. Tá aqui o comando, a imagem, olha só aqui. Só lembrando uma coisa, gente, o que eu observei no primeiro trimestre, que existia por exemplo, a imagem. Essa parte aqui da imagem, às vezes ficava esse espação em branco, né? É como se fosse uma continuidade da imagem, mas não tinha nada embaixo. Aí a questão das letras A, B, C, D, E ficava lá para baixo. Aí eu tive que alterar várias provas por causa dessa situação. Então, por isso, como eu falo, quando vocês cortam a imagem, colocam direitinho, fica tudo assim, ó, tá vendo? Ficou tudo alinhado, não ficou nenhum espaço a mais. Por isso que eu falo, gente, coloquem, visualizem a prova de vocês toda vez, tá? Um exemplo aqui. O que acontece às vezes no sistema? Só vou voltar rapidinho aqui, como se fosse editar. Quando eu estou digitando aqui a questão, aí eu observei lá que lá na minha imagem ficou um espaço muito grande. Eu posso clicar aqui com o mouse, né? Aline, de acordo com o nosso calendário... Aí vocês vão tirando, vocês vão apagando. Entendeu? Vocês vão apagando essa parte aqui do espaço. Segunda-feira vai ter aula normal. Presencial. Ana, online. Só tira o teu microfone. Viu? Aí aqui, olha, por exemplo, aqui... Desculpa, Elba. Tá bom. Eu estava respondendo aqui para uma mãe de aluno. Tá bom, pode continuar. Tá bom, desculpa. Não, tá. Porque às vezes, quando fica um espaço muito grande, tá? Deixa eu fazer aqui, só para você ter uma ideia. Que às vezes acontece isso daqui. Vou mostrar aqui, vou salvar desse jeito aqui para vocês terem uma ideia, como eu encontrei algumas questões. Deixa eu salvar aqui rapidinho. Tá. Olha, gente, tá vendo aqui, ó? A questão, primeira questão, tá aqui o comando. Olha, tá vendo esse espaço enorme aqui? Tá? Olha a diferença da letra A para a letra B. Isso eu encontrei muita prova no primeiro trimestre. Eu encontrei muito isso. Muito mesmo. Aí eu tive que ir um por um corrigindo tudo. Como é que eu faço essa correção? Como você pode perguntar, né? O que vai acontecer? Eu vou editar a questão, quando eu observei que está feia, eu vou lá, vou editar. Vocês estão vendo que na imagem aqui, olha o espaço que teve. Eu vou clicar o cursor no final da imagem. Eu vou deletar. Ó, deletei aqui. Aí vocês já viram que já teve uma diferença. Olha, já sumiu aquele espaço. Ó, toda vez que eu coloco aqui, ó, ele vai sumir, ele vai diminuir o espaço. Tá? E outra, aqui foi na letra A, né, que ficou aquele espaço enorme. Eu vou no final da frase, da questão, da resposta, eu vou dar delete. Eu aperto delete. Vocês não estão enxergando que vocês estão deletando nada, mas vocês vão colocar o delete, onde vocês observarem que teve espaço. Aí vocês vão salvar. Peraí, salvar a questão. Bora ver como é que ficou. Tá vendo?
Então, essa observação que vocês têm que ter. Vocês têm que visualizar a questão para saber se ficou tudo certinho e fazer a correção, tirando espaço, tirando, né, o que tiver. Ah, eu errei eu escrevi errado uma palavra, eu vou corrigir. Então, tudo isso aqui vocês têm como identificar. Aí, o que vai acontecer? Você fez isso daqui, visualizou, tá? Quando vocês terminarem todas as questões que vocês decidiram, aí vocês vão salvar, tá? Eu não vou salvar aqui porque para não interferir no processo lá, não vai ficar gravado isso aqui para mim, tá? Tem alguma dúvida aqui até aí, gente? Não, tá ótimo. Tá. Queria te perguntar alguma coisa sobre questão. Ah, tu falaste assim. Ah, eu fiz a primeira questão. Essa parte aqui de cima, já é para começar desde o início. Lembra o seguinte, ela formou aqui, ó, tem a primeira questão. Ela vai aparecer isso aqui, esse comando aqui. Vocês vão fazer aqui na questão avulsa, aqui, ó, enunciado. Lembrando que o enunciado já é a segunda questão, tá? É a segunda questão. Enunciado, aí tu vai fazer a segunda questão, vai acrescentar de novo a letra A, B, C, D, tu vai dar continuidade. O que eu observei, que teve gente que colocou o enunciado aqui no texto introdutório da avaliação. Pois é, realmente. E não é para fazer isso. Por quê? Porque quando o aluno vai entrar para fazer prova, ele vai ver o texto introdutório, tá? E quando ele entra na prova, o texto introdutório sai. Para não acontecer aquela situação. Por exemplo, eu coloquei um texto introdutório, um texto, né, na parte introdutória. Só que ela é um texto que vai servir para as questões, né, do enunciado. Só que o aluno não vai mais visualizar o texto introdutório. Ele vai visualizar as questões normais. Oi. No caso desse texto que eu disse, que em língua portuguesa se usa muito texto, né, para introduzir uma avaliação, eu apresento esse texto no momento do texto introdutório ou eu ponho no enunciado? Tem que ser no enunciado. O texto introdutório é só uma apresentação de boas-vindas e as orientações que vocês vão querer que o aluno tenha para realizar aquela avaliação. O enunciado, o texto que tu queres colocar, ele tem que ser da questão, no enunciado. Tá? Porque se você colocar no texto introdutório, o aluno não vai visualizar para responder a questão. Correto. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, até agora não. Tá? E assim vocês vão fazendo. Agora, sempre colocando, gente, que vocês têm que tomar muito cuidado com as questões a exibir. Teve professor que ficou impaciente, assim, reclamando, né? Porque fez 10 questões, mas quando foi salvar, só salvaram 3, e assim por diante. Mas por quê? Porque aí, quando eu fui visualizar, questões a exibir, só tinha 3. Ele pode ter digitado 10 questões, digitou as 10 questões, mas nas questões a exibir, ele só colocou 3. Aí, logicamente, que só vai salvar 3. Tá? É essa a observação maior. Então, o que é que ficou agora? Eu só fiz a primeira questão, mas deu para entender as demais, você já sabe fazer. A segunda, a terceira, a quarta, já sabe fazer, né? Isso. Aí a questão maior aqui, a dúvida mesmo, é essa situação. Tomar cuidado com a questão de exibir, verificar a questão da data de início e data do final, tá? Se vocês erraram no enunciado ou na data, vocês podem ir no lápis para editar e assim vocês podem fazer a correção normal. Lembrando que, enquanto o aluno não respondeu a questão, você pode alterar a data de início. Se um aluno respondeu, você não tem como mais mudar a data de início. Alguma coisa a mais? Alguma coisa que vocês gostariam de tirar
dúvida, se ficou faltando alguma coisa, eu explicar. Até agora, para mim, tô começando a lembrar das questões. Tá desesperada. Tô começando a lembrar. Tá? Mas aí, no caso, ajudou mais, né? Eu entender um pouquinho mais. Ajudou sim, com certeza. Tá? Aí essa questão, gente. Elba, tá ótimo. Oi. Tá? E qualquer coisa. Eu tô vendo a Elba falar aí, né, daquelas questões, não errar a data do agendamento, aconteceu comigo, né, errei a data, uma aluna entrou, fez, foi uma confusão terrível. A Elba consegue sanar essa confusão toda, só que dá muito trabalho, né, Elba? Mas se a gente ficar mais atento, não acontece, né? E em relação eu estou assistindo mesmo, que eu gosto de estar aqui, a gente aprende mais ainda um pouco. Por exemplo, eu sei fazer tudo isso, mas eu tinha dúvida na formatação da imagem, que eu prestei atenção também, Elba, que quando for imprimir as minhas avaliações, daí ela estava perfeita aí para o aluno online, mas quando imprimiu, algumas imagens saíram pequenas, né? Então, tem tudo isso, há uma formatação certa para colocar aí, para quando imprimir, não sair pequenas imagens. Porque também o nosso vai ter que imprimir também, né, Elba? Porque algumas crianças, né, vão pegar a prova aí, né? Então, tem que ter todo esse cuidado mesmo. Olha, sinceramente, está tudo ótimo. Eu estava verificando assim, a possibilidade, porque, por exemplo, se o aluno fosse querer fazer a prova lá no colégio, eu até falei com a direção, se caso for essa situação, né, que não dá para ser todos os alunos lá. Por exemplo, se tem um aluno que não tem de jeito nenhum computador, não tem nada para fazer, e de repente vai querer fazer, eu até falei para a Mari Cleide que eu posso até agendar lá no laboratório, mas para aquele aluno. O aluno que tem em casa computador não tem condições dele ir para o laboratório, porque vai estar um monte de gente para fazer lá. Em casos especiais, né? Em muitos casos especiais. Essa parte por isso que a gente tem a grande questão é fazer com que os alunos façam tudo online. Eu sugeri, dei essa opinião, assim, caso fosse preciso, eu poderia orientar nessa questão de fazer lá no laboratório. Mas aí, se a gente for divulgar isso para todo mundo, aí nenhum pai vai querer que o aluno faça nas suas casas, vai querer empurrar tudo lá para o laboratório. E nós não temos computador suficiente para todos os alunos. Tem a questão da prova impressa também, né? A questão da prova impressa, tudo bem, tem impresso e tudo mais, só que aí vai requerer que vocês façam a correção, corrijam. Uma vez que está no sistema, você já tem tudo mastigado. Muito melhor. Tá, isso, olha, você já sai com a nota lançada, praticamente, assim, feita. Quantas questões o aluno acertou? São 10 questões. Faz de conta, ele acertou 4 e errou as 6, aí vai mostrar que o aluno só acertou 4, ou seja, tirou 4. Se cada questão vale 1 ponto, aí você já vai saber que a nota dele é 4. Um exemplo, tá? Quando é tudo múltipla escolha. Aí é diferente quando vocês respondem. Aquela parte... Oi? No caso, essas questões aí, depois que for colocado no sistema, vocês vão imprimir daí do sistema para o aluno que vier fazer presencial, no caso? Isso. Tá bom. É por isso que eu estava falando para vocês identificarem aqui segunda avaliação de matemática do 7º ano, segunda avaliação de matemática do 8º ano, e assim por diante, entendeu? Porque assim a gente tem como imprimir daqui mesmo. Que eu no primeiro trimestre, eu consegui, eu mostrei lá para a direção que não precisava, por exemplo, ter a prova do Word, mais essa aqui. Aqui mesmo, no sistema, você pode fazer isso. É porque, na verdade, porque como estava tudo online, elas não sabiam que, na verdade, foi falha minha. Eu não coloquei que podia imprimir, tá entendendo? Foi falha minha. Mas depois, quando eu mostrei, tanto que algumas provas foram feitas assim, só que a gente tem que baixar no computador,
né, separar por série. É por isso que é importante a série, porque tem vezes o aluno ele é de sexto ano, ele é da quinto ano, ele é do quarto ano e assim por diante, terceiro ano. Então, por isso que é necessário a gente colocar a série para poder nos organizar, para saber que a gente está imprimindo a prova certa e de série Agora, certa. tem a possibilidade de a gente salvar ela aqui no computador daqui ou é só você que tem esse acesso? Não, você salva. Olha, Não, salvar tudo bem, ela fica salva lá. Eu quero saber assim, eu quero essa prova para cá, para o meu computador. Olha, eu vou te mostrar aqui. Eu vou entrar aqui da professora que ela já fez uma avaliação aqui. Sim. Tá? Por Entrando exemplo, aqui, ó. professor. Eu estou entrando aqui tá. na prova da professora Josiane aqui, que ela já fez. Tá. Tá vendo aqui a palavra? Olha aqui. Aqui, por exemplo, olha, uma dica. Você fez a prova, a terceira questão, aí você vai querer fazer depois, acrescentar as outras questões. Para você acrescentar as outras questões que faltam, ela vai aqui, tá com o nome de vocês, e tudo mais, e colocar aqui, ó, no editar. Quando você clica no editar, você vai colocar a segunda para diante. E tem aqui, ó, imprimir. Pois é, esse imprimir que eu tô... Tá aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz imprimir e ele já veio, baixou no computador. Ah, ele baixa no computador para imprimir? Olha, ele baixa na impressora ou baixa no computador? Ele no baixa computador. Como Word, né? Ele baixa como Word. Abre e vai imprimir. Ah, tá certo, tá certo. Entendeu? Tá ótimo, entendi. Olha, então, se a coordenação pedir, a gente baixa aí e envia para ela. Aí aqui, vocês estão vendo a minha tela, então? Então. Aqui, ó. Ele vai abrir no Word. Certo. Aí aqui você vai alterar, por exemplo, turma. Aí vocês vão colocar a série. Desculpa. Deixa eu até voltar aqui, peraí. Fiz errado. Abre o Word, vê como é que fica. Ó, abre o arquivo aí. Hein? Abre o arquivo aí, Eva, para ver como é que fica a prova. Se ela tá igualzinho o formato de lá do simulado. Aperta no Word aí. Não, você não tá visualizando a minha tela? Visualizar a prova. Para visualizar. Não estou visualizando a prova. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Não, tá aparecendo o arquivo do lado esquerdo aí só. Tá, só um instantinho. Aí tá escrito abrir arquivo. Tá. Porque aqui tá compartilhando. Aqui na minha tá escrito compartilhando tela. Como se a tela já tivesse feita. Tem um arquivo escuro aqui do lado. Pois é. É isso, será? Mas não está visualizando. Ah, tá. Não está visualizando. Tá, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Vê se não está na aba de cima, Elba. Clica em cima na aba de cima. Essas abas de cima aí. Acho que está na última aba, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Porque para mim está aparecendo como se estivesse compartilhando. Não, eu quero saber se a tela, abrir a prova para a gente visualizar aí na tua tela. Abre a prova aí para ti. E o pior é que eu tô. Mas tá aparecendo para ti a prova? Tá aparecendo. Para mim, aqui tá aparecendo a prova para mim, da professora. Não, aqui tá aparecendo só um arquivo aqui do lado. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo. Que aqui para mim está dizendo que está compartilhando. Deixa eu ver aqui. Terminar, mudar a tela, janela. Bora ver. Deixa eu ver agora, peraí. Peraí, só um instantinho. Conseguiu? Isso, é isso que eu queria ver. Tá aí, ó. Tá. Aí vai aparecer assim. Agora, como vai estar no Word, aí aqui vai ter que fazer a alteração necessária. Colocando a data, a turma, que faz de conta, sexto ano, entendeu? O nome do professor ou da professora. Aí Oi? Mas aí não tem um texto introdutório, né? Não aparece aí o texto introdutório, não? Não. Aquele texto de acolhida não aparece para eles? Não. Esse aqui é só para quem vai a prova. Aquele texto introdutório é somente uma questão de orientação do aluno que vai fazer a prova online. Ele vai ver os comandos, o que é para ele fazer com calma, é aquela parte introdutória. Não vai aparecer isso aqui é a prova. Ele só vai aqui aparecer, por exemplo, aqui a professora ela fez aqui um texto, tá vendo aqui, ó? Questão 1, ela colocou o texto,
Aí ela colocou aqui as questões. É assim mesmo que vai aparecer. Tá? Isso aqui já foi direto do sistema jogado para cá. Tá? Ótimo. A gente não precisa mandar a prova, no caso, né, Elba? Só aí do computador é suficiente, né? Isso eu conversei com a. Tanto que na prova que teve aquela. Os alunos que perderam a prova do primeiro trimestre, que foi aquela questão que fizeram em junho, né? Muitos nós fizemos assim. Só que como alguns foram feitos, foi solicitado para os professores, porque, na verdade, eles não sabiam, isso aí, como eu falei agora, eu não tinha falado que tinha possibilidade de imprimir, entendeu? Aí, mas aqui vocês viram que da questão, ainda diz o valor de cada questão. Ótimo. Oi? Evita, porque a gente quer pegar questão de outro lugar e não vai colocar numa prova só. A gente coloca tudo lá primeiro, aí depois já pega a prova pronta, entendeu? Isso. É nesse porque sentido aí que tá. Porque vocês têm duas opções. Por exemplo, vocês são professores, eu já tenho, eu já elaborei umas questões, você só pode, lá como se diz? No campo de avaliação, vocês podem copiar e colar. Exatamente. E você já tem pronto. Caso vocês ainda vão iniciar as questões, vocês já podem fazer direto no sistema. Sim, é isso que eu estou te falando, Elma. Entendeu? Vocês já podem fazer direto no sistema. Aí, porque senão você vai ter dois trabalhos. Um para digitar no Word, aí vocês vão copiar e colar no sistema. Aí, nesse caso, vocês só vão fazer copiar e colar caso vocês já tenham feito no Word. Para vocês não perderem, né? Mas se vocês... Olha, hoje eu vou fazer a minha prova de língua portuguesa. Então, eu vou sentar, eu já vou direto no sistema e já faço a questão da avaliação. Eu já vou digitando. Tá? Elba. Oi. Tá aparecendo agora só a questão, né? Só a prova, não é isso? Isso. No meu celular só está aparecendo a prova. Tá. Tem alguma dúvida? Não. Gente, é assim. Então, eu acho que... Para mim, né? Não sei se vocês vão concordar. Uma imagem. Que deu para a gente avançar um pouquinho, tirar as dúvidas, né? Aquilo que a Ana colocou da agora, porque aconteceu muito no primeiro trimestre, que aquele negócio, tudo que é início, a gente acontece alguns erros que no decorrer que a gente vai vendo e vai corrigindo. Por exemplo, se acontecer uma situação de vocês errarem a data, um aluno respondeu e acontecer, o que eu observei, teve muita gente que ficou, data de início, um monte. 3 vezes, como se fosse fazendo 3 vezes. E é muito ruim. Deixa eu pegar uma tela de uma questão que já foi feita, só para vocês terem uma ideia para como fazer para corrigir. Deixa eu ver uma aqui que já foi finalizada, só para ter uma ideia. Só para mostrar para vocês. Deixa eu ver se Elba, essa questão avulsa é que tem as 5 alternativas, né? Oi? A questão avulsa é que tem as 5 alternativas, né? A avulsa são as questões que tu vais criar, que tu vais fazer. É a dissertativa, é? É essa? Aí, não, a avulsa são todas as questões que tu vais fazer. Se tu vais fazer questão de marcar múltipla escolha, 7 de múltipla escolha, tu vai fazer também lá. Se tu vais fazer 3 para o aluno responder, também nessa questão avulsa. Ou não, avulsa não, desculpa. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu só colocar múltipla aqui. Escolha. Não, né? Múltipla escolha é para marcar. Pois é. A outra vai ser tem... resposta. Peraí. Questão aberta. Questão aberta. Tá? Por exemplo, são 7 questões de múltipla escolha, fundamental 1, e 3 de questão aberta. Essa questão aberta é para o aluno responder. Que não é o caso do fundamental 2, que vai ser tudo múltipla escolha. Tá? Ok.
Aí deixa eu só explicar aqui, peguei uma questão aqui finalizada, que eu vou mostrar, vou compartilhar a tela só para vocês terem uma noção aqui, peraí. Da tela. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo essa tela? A minha tela? Estamos. Tá. Aqui, por exemplo, peguei aqui, como vocês estão vendo aqui. Faz de conta que aconteceu uma situação dessa. Olha aqui. Teve de 35 alunos, 10 responderam. Tá? Aí, para vocês não ficarem naquela questão de fazer um monte de acrescentar, agendando as questões, o que vai acontecer? Vocês vão clicar em cima do nome dos alunos, tá? Aí o que vai acontecer? Ele vai aparecer aqui quais são os alunos que fizeram e os alunos que não realizaram a atividade, que não fizeram a prova. Então, se de repente aconteceu, um aluno fez, então vai aparecer o nome do aluno que realizou a prova. Aí, para corrigir, a gente clica aí em corrigir, né, Elba? Isso, para corrigir, basta clicar em corrigir que ele vai corrigir. Aí, mas eu quero mudar a data do agendamento. Por quê? Porque não era para sair hoje. Não era para começar a prova hoje, era para começar outro dia, mas um aluno respondeu. O que acontece? Eu cliquei, eu vou identificar quem são os alunos que não realizaram a prova. Aí eu vou anotar esses nomes dos alunos que não realizaram. Por quê? Porque quando eu for aqui, vocês vão dizer assim, mas não consigo mais editar. Ele vai aparecer esse círculo vermelho, negando que não é possível editar. Mas se vocês clicarem mais vezes, ele vai abrir. Tá? Quando ele abrir, o que vai acontecer? Aí vocês vão aqui na parte do agendamento, aqui ó, a data, início e fim, vou no lápis, tá? Aí diz assim, alunos deste agendamento que já realizaram esta avaliação, o que torna a edição limitada. Ou seja, se são 35 alunos, 10 fizeram a avaliação, significa o quê? Que aqueles 10 já está garantido. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou editar. Vocês estão vendo que está cinza a data de início. Eu não vou poder mais mudar. Aquele negócio que eu falei. Se um aluno respondeu, significa que não vou poder mais alterar o início. Eu só vou poder alterar o final. Mas, nesse caso, o que acontece? Olha, aqui é o 6º ano. Eu cliquei aqui, vai aparecer todos os alunos. Lembra que eu falei assim? Verifique quais são os alunos que não realizaram a prova. Aí o que vai acontecer? Porque como eu falei agora, que quando vocês marcam aqui o 6º, a série, seleciona todos os alunos. Mas se eu identifiquei que, vamos dizer assim, que faz de conta, esses 10 inícios aqui fizeram a prova, faz de conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faz de conta que na minha lista, essas 10 primeiras pessoas realizaram a prova. Mas os demais não realizaram. Então, o que vai acontecer? Quando eu for agendar, só tem que estar no agendar os alunos que não realizaram a prova. Tá? Porque se eu deixar um aluno que realizou, ele não vai agendar e não vai salvar. Então, aqui, para ele agendar uma outra data de finalizar, eu posso mudar o final. E eu posso colocar quais são os alunos que não realizaram a prova. Somente esses que não conseguiram realizar, eu faço o agendamento. Mas vai ser possível fazer isso, Elba? Acho que não, né? Esse aluno tem que fazer numa outra data? Esses que não fizeram? Não está entendendo. Aquilo que a Analice colocou ainda agora. Que faz de conta que ela fez uma questão, a prova, ela errou a data. Poxa, não era a data, eu confundi, coloquei a data errada. Só que dessa data que ela colocou errada,
um aluno fez. Ah, entendi. Entendi. Tá entendendo? Aí, por causa de um aluno, aí ficou impossível os outros realizarem a prova, porque já deu início e tinha passado, faz de conta a data, por causa da data está errada. Aí aqui, como eu estava falando, aqui, se acontecer isso, que eu espero que não aconteça, aí vocês só vão marcar os alunos que vão realizar e vocês vão poder alterar a data de final. Faz de conta, como se um respondeu, faz de conta que a prova vai ser amanhã, dia 24. Aí eu posso alterar o final, dia 24. Aí, dia 24, só vão fazer a prova esses que estão marcados. Eu sei que é meio complicado, é muita informação. Mas deu mais ou menos para entender? É porque é uma exceção, né, Elba? É uma exceção. É exceção, né? É isso aí, caso aconteça, tá? Mas é aquele negócio. A gente vai fazendo tudo direitinho, tudo arrumadinho, com antecedência, direitinho, não vai ter problema nenhum. E a outra coisa, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar, sem problema nenhum, tá? Deu para entender mais alguma coisa? Tudo certinho? Deixa eu te fazer a prova agora, com tranquilidade. Então, tudo bem. Agora eu acho que já... Meninas aí. Hein? Da minha parte tá ok. As meninas aí de festa. E aí também, gente, tá tudo ok já? Deu para pegar bem? Elba, oi. Essa parte que tu estás aí do agendamento, quer dizer que as minhas alterações que eu vá fazer, eu clico num lapisinho, né? Isso. Não é na lixeira. Não, aí se você for clicar na lixeira, você vai excluir o agendamento. Tá? Mas quando eu faço a minha alteração, eu não estou excluindo o anterior? Não, é por isso que eu estou te falando. Quando o que eu observei? Eu errei a data. Como eu errei a data e eu agendei, aí foi aparecendo vários agendamentos. Teve uns, eu vi 5 agendamentos. Para ficar apenas um agendamento, para não ficar encher de agendamento, ficar só um, você pode fazer essa alteração colocando apenas os alunos que faltaram fazer a prova. Isso no caso especial, tá? Que eu espero que não aconteça. Que todo mundo vai fazer a prova, ninguém vai perder prova, tudo vai estar certinho nas datas certas. Exatamente. Tá? Então, meninas e menino aí deu para pegar bacana, né? Qualquer coisa eu estou aqui disponível para tirar dúvida e assim por diante. A gente está aqui para somar. Elba? Oi. Fala, Juari, depois eu falo. Deixa eu te contar. Eu sinceramente, o tempo para fazer essas questões, que são muitas de matemática lá no ensino médio, são 45. Vou te falar uma coisa. Se tu fizer essa orientação na terça-feira, observe que final do mês já chega agora, nesse próximo final de semana. Uhum. Então, por exemplo, eu já estava pensando em começar a fazer essa prova do ensino médio já no final de semana, pelo menos uma delas, para adiantar alguma coisa. E pode atropelar a data, caso, né? Pode fazer, eu vou te dar uma sugestão de você fazer no Word por enquanto, porque foi liberado agora o acesso para como se diz, para o simulado. E eu vou fazer agora, esse final de semana, por exemplo, assim, de 1 a 45, faz de conta, matemática. De 46 vamos dizer, a 67, um exemplo, não tem nada a ver com a data. Fazendo assim, vai ser química, um exemplo. Então, vocês vão fazer já nessas questões, já tudo, eu vou colocar lá. Primeira questão, matemática Juari. Segunda questão, matemática Juari. Aí quando chega 46, matemática Ranieri. Não, nesse caso que eu estou te falando, porque eu tenho o 9º ano e o 1º ano, é só eu. Certo. Então, nesse caso, eu vou dar a sugestão para você fazer no Word e depois copiar e colar. A sugestão que eu dou agora, porque eu ainda vou montar, porque hoje que foi... eu estou falando que teve o pessoal lá da Genera, e somente hoje que eles disponibilizaram o acesso. Só que com acesso eu vou ter que incluir as questões para cada professor. Por exemplo, para não acontecer de você, vai de contar, a primeira questão ser tua, aí vem um professor que entrou
fez de química, um exemplo. A primeira questão era matemática, o professor de química fez a primeira questão, que não era, para não sair misturado. Então, por isso que eu vou arrumar esse final de semana tudinho. Aí, a única sugestão que eu dou para você, como são muitas questões para ti, é fazer eles no Word e depois só copiar e colar, para você não perder muito tempo. Porque para digitar tudo mais, aí vai demorar mais para digitar. Oba. Oi. E as provas adaptadas, elas vão ser feitas assim também? Também. As provas adaptadas também vão ser assim. Só que aí vocês vão ter que colocar as questões escritas adaptadas. Entendeu? Para fazer a diferença. O número de coisas adaptadas é diferente, não é, Elba? Não, ou não? Porque vocês vão fazer 2 tipos de provas. Uma, essa que nós visualizamos hoje, e a outra você vai colocar ADAPT, que é adaptada. Aí vocês vão colocar logo na frente, adaptada, segunda avaliação de matemática, 6º ano. A gente já vai saber que aquela prova é adaptada. Agora, lembrando que as provas adaptadas, naquela parte das turmas que tem os alunos no agendamento, vocês vão tirar o nome dos alunos que vão fazer a prova adaptada. Tá? Vocês vão tirar a marcação do aluno adaptado. Aí, quando for na prova adaptada, vocês só vão marcar o nome dos alunos que são adaptados. Porque aí o que vai acontecer? Quando o aluno for fazer a prova, o aluno adaptado, né, a avaliação adaptada, ele não vai enxergar da turma dele. Ele só vai enxergar a prova que é dele, que é adaptada. Deu para entender? Haja coração. Tá? Então, por isso aí, a única preocupação, como vocês falaram agora da adaptada, que foi até bom falar, que eu também tinha esquecido também essa parte, é quando vocês forem digitar a prova para a turma, se tem aluno que vai fazer a adaptada, vocês vão ter que desmarcar o nome do aluno lá naquela lista com o nome do aluno no agendamento. E se vocês forem fazer somente adaptada, se for só um aluno adaptado, então você só vai marcar o nome do aluno que for adaptado. Por exemplo, o Dalton. O Dalton, ele é um aluno que é prova adaptada. Então, ele não vai aparecer na série da 2ª série, junto com a turma. Ele vai ser adaptada e só vai aparecer um nome, que é o dele, no adaptado. E são 10 questões para ele, Alva? Tu tem essa eu não tenho essa informação. Não, com certeza não, Juari. Não pode ser o mesmo número. Eu não sei te dizer. Diminui o número de questões. A gente aguarda de vocês o retorno aí, para falar para a Mari. Aí eu também tenho que falar com a Mari sobre isso. Eu acho que vocês, aí no caso, vão fazendo essas, vamos dizer assim, que tem que ser feita, né? Da série normal de vocês, do Fundo 1 e do Fundo 2, até o 8º ano, beleza, você já pode fazer direto no sistema. Já pode começar, pelo menos começa logo com o que vocês já, da turma normal, e assim, quando for da adaptada, aí vocês... Aí tu pode fazer aqui... Só uma questão... Olha, por exemplo, só uma situação aqui, rapidinho. Vocês digitaram a prova normal, né, para os alunos da turma. Aí vocês querem aproveitar algumas questões do adaptada. Isso. O que acontece? Vocês podem ir no duplicar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui de novo. Peraí. Sei onde é. Perto daquele do editar, né? Onde tem o de editar e tudo mais, ele vai duplicar, aí você vai mudar como se diz, o título. Vocês vão acrescentar você vai colocar adaptada. Aí vocês vão lá no agendamento, aí só coloca o nome do aluno que vai fazer a prova adaptada, aí agenda. E faz a modificação, editando, né? Porque tem questões que, mesmo sendo adaptada, vocês aproveitam a questão, sim. Né? Aí vocês fazem isso. Aí vocês não vai ter 2 trabalhos. Vocês vão poder aproveitar, tá? Duplicando, né? E vocês só vão acrescentar, fazendo alteração quando alterando algumas coisas. Aí não é 100% mudada.
Porque mesmo sendo adaptada, vocês aproveitam muitas questões deles. Tá, Elba, ótima ideia. Tá? Tá. Só, Elba. Então, gente, muito obrigada, tá? Pela paciência. Pela paciência de vocês. Estarei lá com você, amiga. Tá bom? Valeu. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Elba. Tchau. Oi. Elba. Tchau, querido. Obrigada. Pode falar. Elba, Estou ouvindo. deixa eu só te perguntar uma coisa, porque na avaliação passada, nas avaliações, a gente tinha protesto, né? E agora a gente não tem protesto. É um barulho, eu não sei de onde é. Eu também não sei. Eu não entendi. Eu não entendi. Na avaliação, anteriormente, a gente tinha o pré-teste, lembra? Ah, sim. Não, essa Aí agora... agora ficou, né? Ficou 10 questões para a prova, 5 das atividades, é isso? 5 atividades... E cadê os outros 5 que faltavam? Os outros 5? Cecília, deixa eu responder aqui. Olha, quando ela chama de 10 questões, não vai valer só a metade, vai valer 5. São 2 avaliações só. É a metade da pontuação para a atividade e a metade para essas 10 questões. Porque também entendeu? A gente pode fazer assim, porque, olha, o que importa é vocês fazerem, lançarem lá vocês. Eu ia falar isso aí que o Flori disse. Eu ia dizer isso aí, porque na reunião que nós tivemos, 5 da avaliação e 5 das atividades. Foi isso agora, que me deixou na dúvida, entendeu? Porque a gente falou... Mas são 10 questões, Cecília. 10 questões valendo 5 pontos. Tá, porque nessa questão aí... Aí estava a minha dúvida. Eu não estava sabendo que seria para valer 5 pontos, aí seria mais fácil, vai valer meio ponto cada uma. E no nosso caso, do Fundamental 1, eu acho que o deles também, porque tem atividades, né? Porque a Maricleide, que eu entendi pela manhã, ela dizendo que a avaliação ia valer 5, mais os 5 da atividade. Então, cada questão valia uma. Mas não era isso? Valia meio. Mas isso, mas são 10 questões de prova. Confirma pra gente depois, Elba, para não sair nenhum probleminha nessa questão aí, né? Não, porque eu vou confirmar, porque para mim, como eu falei com ela falou que eram 10 questões, aí no meu entendimento, eu achei que fosse 10 questões que valessem 1 ponto cada questão. Mas eu não participei da reunião com vocês, né? E como vocês estão falando que vai valer 5 pontos, então realmente cada questão vai valer meio ponto, então. É isso mesmo. O sistema não somava tudo, né? O sistema não somava tudo e dividia. Somava. Só que aqui, o que está acontecendo? Porque vocês... agora vai ficar bem mais fácil, mais prático, porque assim, faz de conta 10 questões, aí vai valer 5 pontos. Faz de conta, se o aluno acertou 10 questões, vai ficar com 5. Pronto, é somatório. Aí ele vai estar como se fosse um pré-teste. Exato. Porque saiu o pré-teste, saiu. E a atividade que vale 5. Então, vocês vão lançar os campos que são solicitados, do pré-teste, que vai ver a prova, e a atividade. Vocês vão lançar lá. Aí, o resto é comigo e com a Tininha. Tá. Na questão do boletim. Mas nós vamos precisar que tenha a nota lançada no diário de classe. Porque através do diário de classe de vocês, do lançamento das notas, 5 da atividade, e faz de conta que o aluno ficou ao invés de tirar 5, tirou 4. Aí, eu e a Tininha, nós vamos fazer a somatória de 5 mais 4, 9. Isso. Entendeu? É somatória mesmo. Em mais de 2 partes. Dividir, só somar, e não dividir, entendeu? Não, é isso que a gente vai fazer. É um trabalho praticamente manual, mas a gente vai precisar muito da ajuda de vocês de lançarem as notas nos campos certos. Porque a gente vai pegar a nota de vocês no diário de classe para a gente poder lançar no boletim. Entendi. Porque a Maricleide ainda estava comentando que ainda tem que verificar, nesse pouco tempo, a possibilidade não, como vai ficar a recuperação, que ainda tem que ter recuperação de notas ainda. Então, por isso que elas tiraram o pré-teste, né, para diminuir o tempo
Aí fica 5 das atividades que já vinham acontecendo, que a gente já vinha fazendo, e 5 da avaliação trimestral, que é a somatória, porque ainda tem que encaixar em algum lugar a recuperação. Isso é verdade. Mas já existe uma possibilidade, mas isso aqui eu vou deixar a cargo da direção e coordenação falar para vocês. Tá bom. Porque, de repente, eles tiveram uma outra ideia, porque a gente discutiu também essa situação, mas aí eu não vou falar nada enquanto não tiver a confirmação, tá? Mas já foi pensado de que forma poderá ser realizada. Eu garanto que do que foi pensado vai ajudar bastante. Não vai ter tanto, a problemática não vai ser grande. Tá bom. Tá bom. Tá bom, amiga. Tá. Beijo. Obrigada, Elba. Beijo, Tá bom. muito obrigada. Beijo. Tá, tchau, Beijo, tchau. tchau. Tchau, gente. Boa Obrigada. tarde. Bom final de semana. Pra vocês. Beijo, Joari. Igualmente. Beijo Boa nessas tarde. mulheres maravilhosas. Joari, eu Beijo, estou precisando dos conselhos à noite. Tchau. Tchau.